Ok, boa noite então mais uma vez aos irmãos, todos sejam bem-vindos, aqueles que nos visitam. Abram as suas Bíblias para 2 Reis capítulo 5. A história de Naamã, nós estaremos meditando nessa noite sobre Naamã, o sírio. Lerei 2 versículos, depois nós vamos conversar sobre todo o capítulo, mas vamos ler os versículos 13 e 14. Depois teremos uma palavra de oração e falaremos a respeito de Naamã. Diz a palavra de Deus assim, versículo 13: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia, pela vida, pela comunhão que temos, por cada um que pode chegar, por aqueles que estarão também via internet nos dando a sua participação através da presença, que tu possa falar no meu coração em primeiro lugar, como já tem falado com essa mensagem, ó Deus, e trazer entendimento nessa noite para que nós possamos meditar e aplicar em nossas vidas verdades contidas aqui, principalmente, ó Deus, para que nós possamos levar a necessidade da salvação às pessoas que ainda não te conhecem como Salvador. Que seja uma noite de salvação. Se nós tivermos ouvintes que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, somos gratos pelo teu amor, teu cuidado. Ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa. Em nome de Cristo que é ora. Amém. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Através dessa história de Naamã, Deus mostra ao homem que ele somente tem poder para dar vida eterna. Versículo 1, nós vemos ali que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem grande diante de seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. E era este homem herói, valoroso, porém tinha um defeito, era leproso. E eu colocaria ainda o versículo 17, era um homem idólatra. Então, um homem poderoso, um homem rico, um homem respeitável, mas leproso e idólatra. Há 3.000 anos atrás, a nação de Israel sofria opressão da Síria, e havia uma menina, conforme narra aqui o texto, que fora, uma menina hebreia que fora levada para ser escrava de um senhor, e esse senhor era Naamã. Então a mulher de Naamã tratava com essa hebreia, essa menina, diariamente. Versículo 2: E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa essa menina. E ela disse à sua senhora, versículo 3: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim fala a menina que é da terra de Israel. Versículo 5: Então disse o rei: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E foi para Israel buscar o quê? A cura da sua lepra. Por quê? Porque essa menina hebreia disse: Vai lá, que lá tem um homem de Deus que vai tratar o teu problema. Porque somente Deus pode te curar. Não há outra forma de cura para ti. Então Naamã teria que fazer uma viagem muito longa, de Damasco, na Síria, até Jerusalém, até Samaria, capital de Israel, com o intuito de ser curado. Ele saía dali com a certeza de que ele seria curado. Por quê? Porque ele ouviu o testemunho de uma menina que tinha um homem lá, um homem de Deus que tinha condição de curar, restaurar a lepra. A lepra, biblicamente, se nós fizermos um estudo, nós vamos verificar que a lepra é a mesma doença que hoje nós chamamos de hanseníase, tá? Porém esse termo, ele durante séculos, ele foi usado para muitas e muitas enfermidades. Então tudo que acontecia praticamente era hanseníase. Mas a lepra era uma doença que ela exigia da pessoa que tinha a doença, que ela vivesse separada do convívio das pessoas para não haver contaminação, porque ela era de muito fácil contaminação. Então, era uma doença dermatológica, vamos dizer assim,
Por quê? Porque ela dava na pele. Só que ela atacava a pele com erupções, com profundidade. Então, era uma coisa muito feia de se ver. Se o irmão lê o livro de Levíticos, capítulo 13, lá fala sobre a lepra e fala como o sacerdote deveria proceder com a pessoa do povo de Israel que contraía a lepra, até que ele pudesse ser declarado imundo e ser separado do convívio do povo, ou, se aquilo não fosse lepra, ele seria considerado, segundo aqueles passos, né, em condição de continuar vivendo na sociedade. Deuteronômio 28, 58 e 59 diz: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas nesse livro, para me temeres o nome glorioso e terrível, o nome do Senhor, teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as suas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas, enfermidades más e duradouras. Então, a doença da lepra, ela muitas vezes era uma maneira pela qual Deus castigava os inimigos de Israel. Deus mandava sobre os inimigos a lepra, e também Deus castigava a desobediência do povo de Israel em razão do seu pecado de rejeitar Deus. Então o próprio povo de Israel, ele também tinha consequência em razão do seu pecado de não obedecer a Deus, as consequências dessa doença, a lepra. Então era a maneira como Deus julgava o pecado do povo em desobediência contínua. Por quê? Porque Deus não aceitava a forma como o povo se conduzia. Basta ver lá quando Deus, no capítulo 28 de Deuteronômio, fala para Moisés sobre as bênçãos. Se tu se conduzir dessa forma, tu serás abençoado. Agora, se tu te conduzir dessa forma, tu serás amaldiçoado. A lepra era uma forma de maldição de Deus sobre o povo de Israel, também além de ser sobre os seus inimigos. Então, era uma maldição enviada por Deus em razão do pecado. Deus gostava de fazer isso? Não, claro que não. Deus não quer o mal do homem, mas em razão da sua dura cerviz, em razão da sua desobediência, a desobediência da lei, e ele diz ali em Deuteronômio: farei maravilhosas as pragas sobre vocês, porque vocês estão em desobediência, eu vou mandar as pragas. Então a lepra era uma forma de Deus julgar e determinar como o povo deveria se conduzir. Então o leproso, ele era excluído da sociedade, do convívio, ele não tinha como viver em sociedade, porque aquela enfermidade era muito terrível, e contaminava outras pessoas, além da parte visual que era terrível. Então naquele tempo a lepra era incurável. Hoje nós temos técnicas, temos medicamentos que, se não curam, eles dão uma condição da pessoa ter uma vida até em sociedade, em razão desses tratamentos. Mas naquela época nós estamos falando de mais de 3.000 anos, né? Então não existia como a cura, a não ser pela misericórdia de Deus, como nós vamos ver. Então era uma figura, a lepra era uma figura bíblica do pecado. Então quando Deus julgava alguém, os povos, ou o próprio filho dele, do povo de Israel, com a lepra, era em razão do pecado. Era para mostrar que tu está em pecado. Ah, mas todo pecado virava lepra? Não, não estou dizendo isso. Não é que toda doença vai ser pecado. Temos que analisar no contexto daquilo que Deus está falando, como o pastor falou hoje de manhã na escola bíblica dominical. Nós não podemos tirar do contexto. Nem toda a doença que eu sofro hoje é maldição, é pecado sobre a minha vida. Não é isso. Até porque nós não somos pentecostais. Nós tratamos conforme a palavra de Deus e não tiramos do contexto. Agora, é claro que muitas vezes, quando eu sei que a palavra de Deus diz que eu devo agir assim, 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 e eu ajo fora da lei do Senhor, eu posso ter consequências de enfermidade sobre a minha vida. Deus tem poder de fazer isso? Tem, e faz. E faz para quê? Para nos chamar a atenção, para que nós venhamos a nos arrepender, conforme até o nosso versículo do mês é lido ali, né? Então, o leproso deveria vestir roupas rasgadas, o leproso devia deixar o cabelo emaranhado e clamar: imundo, imundo, para que todo aquele que o visse se separasse dele para não se contaminar. Levíticos 13:45 fala sobre isso. Seu viver, então, era um viver até a morte, separado do convívio das pessoas. E nós temos alguns exemplos bíblicos em relação à lepra que Deus mandou sobre o povo de Israel. O primeiro exemplo é Miriam, lá no capítulo 12 de Números. O que aconteceu com Miriam? Ela e Arão se levantaram contra a autoridade de Moisés. E estamos falando de irmãos de carne.
se rebelaram. Por quê? Porque achavam que Moisés estava dando muitas ordens, determinando muitas condutas que eles não concordavam. E o que Deus fez? Por quê? Porque Deus tinha aos seus olhos Moisés um homem manso, um homem suave no seu palavrar, um homem que se relacionava bem com as pessoas, estava sendo injuriado. O que Deus permitiu? Que ela fosse acometida de lepra. Mas esse mesmo Moisés orou e Deus abençoou pela oração de um homem justo, um homem digno, ouviu que o pecado do seu irmão em carne, inclusive, deveria ser perdoado pela misericórdia de Deus. Porque intercedeu, o poder da oração. Então Miriam ficou 7 dias cerrada, o povo não pôde se deslocar por causa do pecado e Deus curou ela. Então um exemplo típico de lepra em razão da desobediência, em razão do pecado do homem. Mas houve cura. Rei Uzias, em 2 Crônicas 26, 16 a 22, mas havendo já fortificado seu reino, Uzias exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor Deus. Por quê? O que ele fez? Ele entrou no templo a queimar incensos no altar. Um rei queimar incenso, quem deveria queimar incenso? Os sacerdotes, os levitas, designados para isso. Mas ele se exaltou tanto, porque Deus estava abençoando ele, que Deus julgou a sua condição. Porém os sacerdotes, Azarias logo entrou atrás dele, e 80 sacerdotes, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, ó Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, aqueles que foram escolhidos por Deus. Faça a tua parte, governa o povo. Queimar incenso, oferecer sacrifícios, holocaustos, parte para nós, levitas, não é para ti. E a palavra de Deus diz que, quando ele entrou no santuário por transgredir, Deus se indignou contra ele, e ele, com o incensário na mão, quando estava queimando, a palavra do Senhor de indignação contra ele, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, por desobedecer ao Senhor, junto ao altar incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já era leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo, em razão de ver o pecado que estava, saiu da presença de Deus. Por quê? Porque estava em pecado. O pecado não pode chegar na presença de Deus. Deus julgou o pecado do homem, a desobediência à palavra de Deus. Então Deus não é injusto, mas Ele quer que o homem se conduza conforme a sua palavra, e Ele orienta como nós devemos adorar e agradar a Deus, e viver uma vida de santidade. E é assim que nós devemos fazer, porque senão nós vamos ser acometidos de alguma dessas até enfermidades. E diz a palavra de Deus que ele saiu e morou, por ser leproso, numa casa separada. Quer dizer, tinha um poder, julgava o povo. Agora Jotão, seu filho, passa a ser co-rei com ele. Por quê? Porque ele teve que ficar de lado, em razão do seu pecado. Foi leproso e não podia contaminar outras pessoas. Deus julgou. Em nosso texto aqui, de 2 Reis 5, versículos 20 a 27, outro homem que foi acometido de lepra, Geazi, o servo de Eliseu. A palavra de Deus diz que, então Geazi, servo de Eliseu, versículo 20, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou este sírio Naamã, não recebendo da sua mão coisa alguma do que trazia. Porém, vive o Senhor que eu hei correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse: vai, tudo bem? E ele disse: tudo bem, vai, Senhor meu. O meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 roupas. E disse Naamã: se servido, toma, pois, 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de roupa, e pô-lo sobre 2 de seus servos, os quais levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os da sua mão, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. E então entrou Geazi, e pôs-se diante de seu senhor Eliseu, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi a lugar nenhum, a parte nenhuma. Disse, porém,
Eliseu: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, para tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante de Eliseu, leproso, branco como uma neve. Então Geazi, servo de Eliseu, foi amaldiçoado por Eliseu. Por quê? Porque Eliseu havia curado a Naamã, não aceito nenhum presente, e ele foi atrás de Naamã pedindo presente, dizendo que era em nome de Eliseu que ele deveria dar aqueles presentes. Então foi um homem amaldiçoado. Por quê? Porque recebeu sobre ele sua descendência, fruto da exigência de um falso pagamento, fruto da sua cobiça, fruto da sua ganância. Recebeu sobre a sua vida a desgraça. O pecado faz com que o homem, por rejeitar a Deus, receba sobre a vida sua eternamente a desgraça, a vida longe de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite, como aqui é só a introdução, irmãos. Nós vamos ver nessa noite como o homem pode se livrar dessa desgraça. Nós vamos ver. Deuteronômio 24:8 diz: guarda-te da praga da lepra e tem grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinares os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de fazer. Então Deus quer que o homem tenha cuidado em guardar a sua palavra. Era ocasião para ti tomar dinheiro quando Deus fez uma maravilha? Foi o que Eliseu falou para Geazi. Será que é diferente nos dias de hoje? Será que as pessoas se comportam diferentemente nos dias de hoje? Nós estamos vendo aqui a realidade de uma história no Velho Testamento, mas nós vamos fazer as aplicações agora para a nossa vida hoje. Como nós temos visto as pessoas se comportarem e como nós devemos se comportar. Será que é diferente? Será que a lepra existe hoje? Eu não vejo ninguém leproso. Mas quantos se dizem chamados evangélicos que trabalham da mesma forma gananciosa de Geazi, fazendo maravilhas e exigindo em troca falsos pagamentos? Pecado, como se fosse a lepra, ao invés de fazer a vontade de Deus. Usam a palavra de Deus para se locupletarem, para terem vantagens, ao invés de dar glória ao Senhor. Falsos, gerando em outros a lepra espiritual, ao invés de levar salvação aos outros, geram lepra espiritual para a condenação eterna dessas pessoas com as suas falsos discursos, falsas pregações, e tomando desses alguma coisa em troca, prometendo. Quer dizer, a pessoa, ao invés de receber algo que vai mudar a sua vida, recebe mais coisas para viver separado de Deus, porque a lepra, o pecado, separa de Deus, leva à morte espiritual, leva ao inferno. Jesus fala em Mateus 5:10, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas irei antes as ovelhas perdidas de Israel, indo pregai. Olha só, primeiro devemos pregar a palavra de Deus, não devemos prometer vantagens para a pessoa, devemos pregar a palavra de Deus, porque é ela que transforma o pecado, a lepra das pessoas, e não exigir falsos pagamentos dessas pessoas, enganando-as, levando-as para o inferno. Claro que ali no contexto depois é pregar que é chegado o reino de Deus. Depois Jesus cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Para aquela época era válido isso. Por quê? Porque o evangelho estava sendo escrito ainda, e os discípulos fizeram isso, até expulsaram demônios. Mas para os nossos dias, o que importa é pregar o verdadeiro evangelho, e não prometer em busca de falsos pagamentos, vantagens que são para essa vida. Precisa pensar nas pessoas para a eternidade, para a sua vida
longe de Deus eternamente em razão do pecado que é a lepra. E ele fala no versículo 28 do mesmo capítulo: não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então, por pior que seja a doença da pessoa, vai ficar nesse corpo, vai ficar nesse mundo, mas a alma, ela precisa ser curada verdadeiramente. E nós vamos ver o que aconteceu na vida desse homem, Naamã. Romanos 5,12: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A lepra é igual ao pecado, todos pecaram, todos têm a doença, o pecado, e precisam serem restaurados. Desde lá da desobediência no jardim do Éden de Adão e Eva, de lá para cá o pecado passa a todas as gerações, e o homem é corrompido espiritualmente, ele precisa ser curado. Vamos observar que Naamã não só precisava da cura física, como foi curado, mas que ele precisava da cura espiritual, e nós vamos ver que ele foi curado. E isso é que nos importa para os dias de hoje, a cura espiritual. Por quê? Porque esse corpo ele vai se corromper, ele vai virar pó, do pó vieste e do pó irás, voltarás para o pó. Um dia esse pó vai virar um corpo ressurreto, glorificado, para aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, para habitar eternamente com a alma que está na presença de Deus no momento que parte desse mundo. Para isso vai servir o corpo, para mais nada, porque vai ficar nesse mundo. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador vai perder duas vezes, vai perder o corpo e vai perder a alma eternamente longe de Deus, por causa do pecado, por causa da lepra, porque não quer ouvir a mensagem verdadeira e aplicar na sua vida. O homem está separado em razão do pecado. E é o que essa menina aqui está dizendo para Naamã. Naamã, vai lá, lá tem um Deus, lá tem um homem de Deus, e ele vai te mostrar como tu pode ser curado, como tu pode conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que opera maravilhas no meio do povo, esse Deus que tirou o povo do Egito, esse Deus que sustentou ele no deserto 40 anos, esse Deus que fez maravilhas. É esse Deus que tu precisa conhecer, Naamã. Vai lá. O testemunho dessa menina, escrava, mas testemunhando, poderia dizer: eu estou aqui servindo para esses que odeiam o meu povo, deixa eles morrer longe de Deus. Não, ela está testemunhando. Jesus mesmo disse: ama teus inimigos, ama aqueles que te odeiam. É o que ela está fazendo, mostrando, porque os sírios, se pudesse, exterminavam com os israelitas. Romanos 5,21: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus Cristo hoje é o remédio para a doença espiritual do homem. Jesus Cristo é o único remédio hoje que o homem tem para ser curado espiritualmente. Lembra que já falei sobre isso, o pastor fala também, no Antigo Testamento, o povo ia a Israel para conhecer a Deus, que é o que está fazendo Naamã, se deslocando para conhecer Deus, porque ouviu falar de Deus, então ele teve que ir a Israel. Hoje é diferente. Hoje, o povo de Deus, nós crentes em Cristo Jesus, é que devemos cumprir o ID de Mateus 28:19, pregar o evangelho para as pessoas. Nós é que devemos levar para elas, mostrar que elas estão leprosas, que elas precisam ter uma vida transformada. Nós é que somos esse canal para mostrar que Jesus Cristo é a salvação, levar a mensagem da salvação. Então agora sim nós vamos entrar na mensagem depois dessa introdução. Em relação à salvação que vem de Deus, conforme nós vemos aqui, aconteceu com Naamã, e nós vamos fazer aplicações para hoje. A salvação está ao alcance de todos os homens. Versículo 1, de um sírio, um homem rejeitado pelo povo de Israel, estava ao alcance dele. Um homem sírio tinha direito a receber Deus como seu Salvador. Versículo 3, antes o meu Senhor estivesse diante do profeta, e ele o curaria. Quer dizer, apesar de Naamã ser inimigo de Israel, apesar de Naamã ser um assírio, um homem hostil contra o povo de Deus, ele precisava de salvação. Por quê? Porque ele é homem. A todos os homens é estendida a salvação de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo lá, quando Deus separou Israel no Antigo Testamento, Deus não queria o mal daquele povo. Mas por que o mal era trazido sobre aquele povo? Por causa da postura de Naamã, idólatra. Naamã adorava Rimon, é só ler ali o contexto. Deus dos assírios, ele adorava.
Então Deus não queria isso, por isso que ele castigava os outros povos. Mas se os outros povos obedecessem, lembra lá, agora me veio na mente, quando Deus mandava as pragas do Egito, teve a praga da saraiva, alguns egípcios creram na palavra e separaram o seu gado, e separaram e protegeram, os homens saíram do campo e foram preservados. Por quê? Porque viram que Deus merecia receber glória. E Deus é assim para com todos os homens. Agora, se o homem vai ficar na sua prepotência, na sua arrogância, na sua condição de eu sou melhor, vai sofrer penalidade. Por quê? Porque está buscando, a palavra de Deus fala isso. Então a salvação é estendida a todos, porque todos pecaram, todos, ninguém está livre do pecado. Estão longe de Deus, mas em Cristo Jesus podem ver a glória de Deus. O apóstolo Paulo reforça isso em Romanos 2,12, porque todos os que pecaram sem lei, pecaram sem lei, também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então Deus livra o homem da condenação através da salvação, que vem de Deus, nos dias de hoje através de Jesus Cristo. Efésios 2,12, que naquele tempo os estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando do quê? Dos gentios, nós, que hoje em Cristo Jesus estamos próximos de Deus. E aqui Naamã, entendendo que existia um Deus que poderia curar a sua necessidade espiritual, foi, mesmo separado do povo de Israel, foi curado. Por quê? Porque creu que realmente tinha um Deus que tinha esse poder. Versículo 5 ao versículo 7, através do encaminhamento do rei da Síria, via carta, o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou a carta na sua mão, e 10 talentos, olha aqui, ele levou já os pagamentos, ó. Eu vou lá, ele já tinha uma intenção errada. Eu vou lá, aquele homem de Deus vai me curar, vai me mostrar Deus, e eu vou pagar ele alguma coisa, ó. 10 talentos, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de prata. E levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Então o rei de Israel se apavorou com Naamã quando chegou lá, dizendo assim: ó, eu vim aqui para ser curado da lepra. Por que ele ficou apavorado, o rei de Israel? Porque não dependia de Deus, porque não ouvia aquilo que falava Eliseu, o servo de Deus. Porque se ele tivesse com a sua vida em dia com Deus, ele disse assim: realmente, Deus está aqui e vai te curar disso aí. Tem um homem de Deus aqui, que eu dia a dia falo com ele, que dia a dia eu privo da presença dele, porque lembra que o homem de Deus no Antigo Testamento é como se fosse Deus, ou seja, ele tinha a palavra de Deus para passar ao povo. Mas esse rei ignorava isso, por isso que ele disse: olha, notem, está buscando algo para me acusar, como é que eu vou curar alguém? E realmente ele tinha razão, ele não tem poder para curar, mas eu creio num Deus que tem poder. Se ele tivesse disso, seria sido glorificado a Deus, se ele tivesse dito dessa forma. Mas não, ele se eximiu da sua responsabilidade de mostrar para quem vinha a Israel: tem um Deus aqui sim, é o Deus que nos serve, é o Deus dos meus pais, é o Deus que me colocou nesse trono, é o Deus pelo qual eu sirvo. Mas ele não tinha comunhão. É diferente dos dias de hoje. Quantas vezes nós negligenciamos o testemunho para as pessoas que estão aí sem Deus, sem Jesus Cristo, e nós não temos uma vida digna, porque não temos como o rei uma comunhão com Deus ao ponto de ter: não, está aqui, a Bíblia mostra assim, 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 eu vou te mostrar Jesus Cristo e tu vai ser salvo. Ouvem a palavra, mas não confiam no poder de Deus. Tanto naquela época como nos dias de hoje, as pessoas são iguais. Versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Interessante que Eliseu, quando soube que Naamã estava buscando a cura daquela enfermidade que ele tinha, e que o rei
havia ficado nervoso com tudo isso que havia sido dito, que poderia ser dito contra ele, né? O rei, achando que havia um plano de conspiração, mas o homem de Deus disse, versículo: deixai-a vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Deixa vir esse homem a mim. Rei, não te preocupa, rei. Não te preocupa, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu confio. Não te estriba, rei. Deixa vir ele a mim. Há um profeta, há um Deus em Israel, e ele está dizendo isso. Quando ele diz que há um profeta, não que ele tinha poder, Eliseu não se vangloriava do seu poder, se vangloriava do poder de Deus. Ele proclamava o poder de Deus às pessoas, tanto aos israelitas como aqui, ele queria proclamar para Naamã. Deixa vir, não te apavora. Muitos estão se suicidando. Essa semana o Davi Júnior me mandou um vídeo de um homem que subiu no edifício, 12, 15 andares, e se jogou assim de uma forma como se estivesse jogando numa piscina, se estatelou, sem esperança. Há um Deus em Israel, há um Deus Salvador, há Jesus Cristo hoje que pode transformar aquilo que parece impossível aos olhos do homem, que não há saída, um beco sem saída. Jesus Cristo pode transformar. Precisa confiar. E nós temos falado sobre esse amor em Jesus Cristo para as pessoas que estão desesperadas, como estava Naamã aqui. Vem aqui, eu vou te mostrar. Eu sou o profeta de Deus dos dias de hoje. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus na minha mão. Agora eu tenho meditado, eu tenho entendido a palavra para que eu possa ser uma bênção para Deus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Exatamente é isso que o apóstolo Paulo está afirmando, é isso que fez Eliseu com Naamã. Só tem esse Deus que nós servimos que pode salvar. Romanos 5, 8, 10, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então há esperança. Naamã, há esperança. João, Pedro, Paulo, dos dias de hoje, há esperança. Esse Jesus Cristo, tu é inimigo dele, mas ele pode reconciliar com Deus. Ele está pronto a curar a tua lepra. Ele está pronto a tornar-te amigo de Deus. Precisa do amor de Deus. Naamã precisa hoje o homem, o amor em Jesus Cristo, para ter a cura da sua necessidade espiritual. Versículo 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Eliseu enviou um mensageiro a Naamã. Imagina, irmãos, o que poderia acontecer com o povo de Israel quando tu vem com a carta de um rei de outro país, apresentando para o rei do teu país, e aí tu não quer receber. Eliseu não quis receber Naamã. Ele não quis receber Naamã. Ele simplesmente mandou Naamã. Versículo 10: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada, ficarás purificado. Então Eliseu poderia ter criado uma guerra, poderia ter acontecido um problema diplomático com a Síria, porque o rei, o presidente do outro país manda eu ir lá, e o presidente do país que vem diz que não sabe o que fazer, ele me manda procurar uma outra pessoa, aquela outra pessoa não quer me receber, e diz assim, vai lá e te lava que tu vai ficar curado. Imagina o que poderia ter acontecido, a confusão. Mas não, a atitude do profeta, por mais que não correspondesse às expectativas de Naamã, elas tinham o fundamento de mostrar que não era Eliseu que curaria Naamã, e sim a obediência à palavra de Deus, que era o profeta que estava dizendo a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é que vai curar tudo dessa tua lepra. Vai, mergulha 7 vezes. Versículo 12:
Não são porventura Abama e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas imundas de Israel? Por que eu vou descer lá e mergulhar 7 vezes num guaíba aqui, sujo, se eu posso mergulhar lá na minha terra, numa água não poluída? Não, mas vai lá e mergulha. Por mais que fosse indigno aquilo que falou Eliseu, sabendo a postura de Naamã em relação aos rituais que ele fazia para os deuses estranhos, ele evitou de haver qualquer confusão na mente desse homem, para que ele pudesse entender que a salvação estava estendida a ele, no momento em que ele confiasse na palavra que ele falou. Vai e lava-te 7 vezes. Ele foi se lavar, ele foi muito bravo, irmãos, e ele diz: não poderia eu me lavar lá na minha terra e ser purificado lá? Aí olha só, versículo 13: chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo, simplesmente vai lá, te lava. Meu pai, Naamã, ele não te pediu nada em troca, ele não te pediu vantagem nenhuma, ele não te exigiu nada, ele simplesmente mandou, através de uma palavra: vai lá e te lava. Olha a sabedoria desses guardas, desses servos de Naamã, mostrando claramente para ele que ele deveria crer na palavra. Os seus servos creram antes de Naamã, de que a salvação estava estendida a todos, inclusive aqueles que não eram israelitas. A salvação da pessoa, irmãos, não é um show, não é um espetáculo, é a palavra pregada e a pessoa aplicando na sua vida aquilo que ela ouve com discernimento espiritual que o Espírito Santo dá, para que haja transformação da sua vida. Isso é a palavra que salva. Por isso que ele falou: vai lá e te lava. Eu não preciso passar, e ele narra lá: eu pensei que ele ia passar a mão sobre as minhas feridas, eu pensei que ele ia dizer alguma palavra mágica que eu ia ficar curado. Não, simplesmente vai lá e te lava, e tu vai ficar curado. É 7 vezes. O homem precisa obedecer a palavra de Deus. Então, quando ele mostrou isso, que não era através de um show, não era através de imposição de mãos, como muitas falsas doutrinas fazem hoje, que o homem é curado, ele disse: não, vai lá e seja curado. Porque o que aconteceu? A soberba, o prestígio, o dinheiro, tudo aquilo que era de relevância para esse homem Naamã, ficou por terra. E é isso que o homem precisa entender nos dias de hoje, que é a palavra de Deus que tem poder para salvar. O dinheiro, a fama, a posse não compra a salvação, não compra a vida eterna. É a palavra de Deus propagada que compra, que dá salvação. Nada pode comprar, nenhum dinheiro, nenhuma soberba, nada, por mais famoso que seja. Se morrer sem Jesus Cristo, vai para o inferno. Porque Deus quer não, porque o homem na sua soberba, como estava querendo aqui continuar Naamã, mostrar, mas ele foi por seus servos convencido a crer naquilo que o profeta estava dizendo. Atos 2:21: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi o que o profeta mostrou. Precisa invocar a Deus, precisa crer na palavra de Deus. Romanos 10:13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tanto Pedro quanto Paulo têm o mesmo argumento. A salvação, ela é pela crer na palavra do Senhor. Então a salvação está em primeiro lugar ao alcance de todos os homens. A salvação em segundo lugar é pela fé. Versículo 10, o final: vai, lava-te 7 vezes e a tua carne será curada e ficarás purificado. Versículos 13 e 14: os servos disseram para aquele que fosse: lava-te e ficarás purificado. É só isso. Então desceu, versículo 14, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a carne de Naamã tornou-se como a carne de um menino recém-nascido, branca, limpa, purificada.
Por quê? Porque ele creu. Ele teve fé depois de ouvir a palavra. Então a fé é que traz salvação. A fé é quando nós somos confrontados com a palavra de Deus em razão do nosso pecado, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa vida longe de Deus, quando nós temos fé na palavra que é pregada, que Deus não se agrada dessas coisas, nós somos transformados. Ficou purificada a pele dele, aquilo que separava do povo, agora ficou branco como a pele de uma criança, quer dizer, ficou purificado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela vai sabendo que vai acontecer aquilo que foi dito. A palavra de Deus falou, eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque eu estou dentro da vontade de Deus. Naamã, mesmo um pouco contrariado, ele foi convencido pelos seus servos e foi curado, porque ele teve fé. Se ele não tivesse ido ao Jordão, ele não demonstraria a sua fé. Então, no momento que ele desce no Jordão, ele mostra a fé. Ora, sem fé é impossível de agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o obedecem. O galardão da fé é a salvação em Cristo Jesus. Então Naamã foi curado da sua lepra física e espiritual, porque ele teve fé em Deus, sabendo que a salvação era a todos os homens, mas precisava passar pela fé naquilo que o profeta estava dizendo. Então a salvação de Naamã deixa claro que uma nova experiência teria que estar ligada ao Deus de Israel, não a Rimon, o seu Deus antigo, e não aos procedimentos religiosos que porventura ele fizesse antes de conhecer o Deus de Israel. O profeta era judeu, o rio era o Jordão, o mais importante rio de Israel, mesmo sendo sujo aos olhos de Naamã, e o número de vezes que ele submergiu foram 7, ligando uma ligação clara em relação à criação de Deus. Então, tudo aconteceu em Israel. Por quê? Porque a pessoa tinha que ir a Israel para ter a salvação, mas precisava ter fé. Naamã é um exemplo de fé verdadeira. Versículo 15: então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites uma bênção do teu servo. Quer dizer, eu sei que tem um Deus em Israel, eu quero te dar um presente. Mas ele reconheceu. Naamã, então, é um exemplo de fé, de uma pessoa que recebeu o que não merecia, mas recebeu porque creu, porque teve fé. E é assim nos dias de hoje. Nós recebemos pela fé em Jesus Cristo a salvação. Por quê? Porque o homem merece a condenação eterna longe de Deus em razão do seu pecado. Mas quando ele tem fé em Jesus Cristo, ele é salvo pela fé. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quer dizer, Naamã ficou purificado da sua lepra. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Então, em todos os tempos, irmãos, a salvação sempre foi pela fé. Sempre. Naamã só foi salvo porque ele teve fé. O homem hoje só pode ser salvo pela mesma fé. Ninguém vai ser justificado pelas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra. Por quê? Porque senão eu vou me achar o Todo-Poderoso diante de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que nós dependamos da fé nele para a salvação. Por isso que Naamã precisou ter fé na palavra do profeta. Senão ele não seria salvo. Gênesis 15, 6, e creu ele no Senhor, está falando aqui de Abraão, e foi-lhe imputado isso por justiça. A fé foi imputada a Abraão por justiça, lá Romanos 4, 3
e 22, Gálatas 3, 6, e Tiago também fala em 2, 23, que Abraão, tendo crido, foi-lhe imputado por justiça. E Tiago vai mais além, disse que Abraão foi considerado amigo de Deus. Olha só, o inimigo separado de Deus, amigo de Deus por crer em Deus, reconciliado, coisa que o pecado separou, por crer em Deus. Naamã foi restaurado a comunhão com Deus. A mesma coisa hoje, pela pessoa crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício remidor, ele é perdoado do seu pecado pela fé nesse sacrifício. Ou seja, Senhor, eu estou reconhecendo diante de Ti que nada daquilo que eu tenho tem valor a não ser o sangue de Cristo que foi derramado na cruz pelos meus pecados. É essa fé que dá vida, essa fé, mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão, mas é com o coração que se crê, é com o coração que se tem fé para a salvação. Não há outra forma do homem ser alcançado. Então a salvação está ao alcance de todos os homens, a salvação é pela fé. Terceiro, a salvação é de graça. Naamã, versículo 15, finalzinho ali, ele disse assim: ser servido de aceitar um presente da minha mão, porque aquilo que tu fez para mim é maravilhoso demais, Olha o que versículo 16 o que fala Eliseu: porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E Naamã tentou convencer, mas Eliseu não aceitou. Por quê? Porque quando nós mostramos ao homem a necessidade que ele tem de se aproximar de Deus pela fé em Jesus Cristo, essa salvação é de graça. Nós não podemos pregar como muitos pregam, de forma enganosa: dá para Deus que Deus vai te dar. Não, isso é mentira. A palavra de Deus diz que é pela graça. E Naamã, quando tenta aqui instar com Eliseu para que ele aceite, Eliseu mostra isso com a sua atitude: não, eu não quero nada. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus, eu estou amando a Ti, porque Deus me amou primeiro, porque Deus me escolheu primeiro, e eu te amo da mesma forma, porque Deus te ama. Eu não quero nada. Por quê? Porque essas coisas são perecíveis, vão ficar nesse mundo, não tem valor nenhum. Então nós não podemos nos vender como crentes, com falsos recompensas aceitando a nosso favor, porque nós mostramos a necessidade espiritual para as pessoas. Não, Deus não vai se agradar disso. O nosso galardão está no céu. Então essas igrejas que pregam a mentira, dizendo que Deus disse assim, é errado. A palavra de Deus é clara, mostra que a salvação é pela graça. Eliseu não aceitou, assim como nós não aceitamos nada de ninguém. Nós queremos que tu aceites Jesus Cristo como Salvador. Essa é a mensagem que nós pregamos, é pela fé. Naamã recebeu algo que nunca poderia ter obtido com seus esforços. É o que Eliseu está mostrando. Isso é de graça, é Deus que dá, não é tu que merece, é Deus que quer te dar, porque tu tem fé nele, tu quer crer nele. A tua enfermidade espiritual está curada, além de teu corpo ter ficado como o corpo de uma criança. Tu entendeu o amor de Deus, está curado, Naamã. Jeremias 9:24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 1:31 e em 2 Coríntios 10:17. Eu estou me gloriando em Deus, Naamã. É para a glória de Deus que tu está sendo curado. Assim, quando a palavra é pregada hoje, se tu aceitares Jesus Cristo hoje como seu Salvador, o teu nome vai estar inscrito no livro da vida e Deus será glorificado com a tua salvação. Por quê? Porque tu estava indo para o inferno e Deus está te tirando de lá pela fé gratuita em Cristo Jesus. Ele não quer nada de ti, Ele quer que tu creia. A salvação é obra de Deus. Deus planejou antes da fundação do mundo para que todo homem pudesse crer nele. Deus criou o homem para ter comunhão perfeita, mas o homem prefere se afastar de Deus. Não quer a presença de Deus. Por quê? Porque ele quer a presença do pecado.
O pecado engana, o pecado muitas vezes nos dá vantagens, mas ele é um engano, ele está levando o homem para longe de Deus eternamente. Mas Deus dá o livre-arbítrio. Deus quer que o homem escolha, como escolheu Naamã. Eu sei que agora tem um Deus. Eu sei que tem um Deus em Israel. Então graça é algo que eu não merecia, mas eu ganho. É um favor imerecido de Deus. Isso é graça, é de graça. Tu não precisa dar nada para Deus, nem dízimos, nem oferta, nem nada. Deus não quer nada disso, nem teu carro, nem tua casa. Não, Ele quer que tu sirva, para que outras pessoas possam da mesma maneira crer que estão indo para o inferno, mas que em Cristo Jesus podem ter vida eterna. É essa a pregação que nós fazemos. A graça de Deus que salva o pecador, por pior que seja ele, por pior que seja estuprador, marginal, traficante, seja qual for, quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é transformado. E nós já vamos ver em seguida. Porque é o plano de Deus perfeito para a vida do homem, mas o homem quer o seu jeito de viver, o homem quer a sua vida, o homem quer a forma que ele acumula os seus bens. Então a graça faz parte do atributo moral de Deus. Deus tem moral, e no momento que Ele diz que o homem pela graça pode ser salvo, Ele vai ter estendido a graça dele, Ele vai ter no seu relacionamento essa graça de Deus, para que quando eu me relacionar com as outras pessoas, eu possa demonstrar essa mesma graça que Deus teve para comigo. É isso que Deus quer, salvar a pessoa para que ela possa salvar outras pessoas. O mérito da salvação é todo atribuído a Jesus Cristo. E aqui Naamã está atribuindo a Deus. Tu está assim porque Deus quis, não fui eu que quis. Eu sou um instrumento de Deus para pregar o Evangelho. Eu sou um instrumento de Deus para que tu conheça o Deus de Israel, Naamã. Tu está conhecendo Ele aqui por quê? Porque o rei lá se amedrontou, mas eu não me amedronto, eu tenho a palavra de Deus. E eu quero te mostrar, mesmo que tu odeie meu povo Israel, eu quero te mostrar que Deus te ama. E assim é com os pecadores hoje. Por isso que nós temos vários que pregam nos presídios, para que as pessoas possam ouvir da misericórdia e a graça de Deus, para terem suas vidas transformadas. Então na salvação do homem não há participação humana. A única participação do homem na salvação é: Senhor, eu creio, quando ouve a pregação. É só essa, porque o mérito não é do homem, o mérito é de Jesus Cristo. E é o que Naamã entendeu quando ele reconheceu a Deus. Cabe ao homem depositar a fé no sacrifício remidor de Jesus Cristo e receber a salvação de graça. Então a salvação está ao alcance dos homens, a salvação é pela fé e a salvação é de graça. E eu vou terminando. A salvação transforma a conduta do homem. Versículo 17. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses senão ao Senhor. Então Naamã aqui está dizendo: olha, eu não vou mais servir a Rimon, o Deus a que eu servia. Por quê? Porque agora eu entendi que só Deus é Deus. A salvação transforma a conduta do homem. O idólatra, o leproso, agora serve ao Deus verdadeiro. Teve uma conduta transformada. É isso que faz a graça de Deus, a fé a todos os homens. Creu no Deus verdadeiro. E muitos leprosos, Jesus Cristo fala em Lucas 4:27, havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, a nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Veio salvação. Jesus Cristo está dizendo aqui: veio salvação lá para aquele homem lá no Velho Testamento. E eu sou esse mesmo que dá salvação a ti hoje. Basta crer. Tu vai ter uma vida transformada. Aquilo que parecia aos teus olhos agradável a Deus, vai ter uma nova visão, e tu vai saber o que realmente agrada a Deus. Sabemos que isso é um processo contínuo na vida do homem. Não, a transformação ela é imediata, mas a santificação é um processo até que nós estejamos na eternidade diante de Deus. Muitos leprosos havia, mas só esse foi curado. Versículo 18, 19. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar a ele e encostar na minha mão. E então também tenha que me encurvar diante de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele disse: vai em paz, e foi a uma pequena distância. Aqui não está dando, Naamã não está dando desculpa que ele não quer servir a Deus. Vamos trazer para um contexto de hoje para que a gente possa entender. Naamã, tendo confessado a Jesus,
tendo confessado a Deus pela sua fé, tendo a graça de Deus, ele está dizendo aqui para o profeta: ó profeta, eu aceitei o Deus de Israel, só que é o seguinte, ó, lá na Síria eu trabalho, e a minha função, ela é junto ao rei, e quando o rei vai lá adorar Rimon, eu tenho que acompanhar ele, e quando ele se dobra, se ajoelha, eu preciso estar sustentando ele ali. Então tu me perdoa, ele está dizendo para Deus: Deus, tu me perdoa, se porventura tu me vê lá naquele local, porque profissionalmente eu ainda tenho a necessidade de agir assim, mas no meu coração eu não estou mais servindo na mão, porque eu tenho uma vida transformada, então não tenha isso como pecado. Ele está dizendo isso, é isso que ele quer dizer. Por quê? Porque eu criei verdadeiramente que Cristo me transformou. Então, irmãos, muitas vezes hoje as pessoas não querem crer em Jesus Cristo nos nossos dias. Por quê? Porque elas têm que abandonar certas coisas da sua vida, e nós entendemos isso, que é difícil acontecer de uma hora para outra. Por quê? Porque eu experimentei isso na minha vida. Eu tenho um trabalho que eu preciso zelar pela minha família, eu preciso sustentar minha família, eu não posso abandonar da noite para o dia. Ele está dizendo: ó, eu vou dar um jeito de resolver isso, em algum momento da minha vida eu vou procurar algo decente que possa glorificar a Deus. E é assim que deve ser hoje com a pessoa que vai crer em Jesus Cristo. Ela não precisa ter medo, ela precisa professar pela fé, aceitar a graça de Deus, e que Deus vai fazer as transformações, como fez aqui em Naamã. Deus vai te dar um emprego decente numa empresa. Ah, mas eu trabalho na Souza Cruz, eu trabalho numa cervejaria. Deus vai movimentar o mercado a teu favor, que tu possa ter um local de trabalho até melhor do que esse que tu tenha, se tu tiver a fé. Nós vamos entender que momentaneamente tu vai ter que estar naquele local, mas vai ter mudança na tua vida, porque tu vai mostrar com o teu testemunho. Naamã está dizendo isso aqui, mostrando que eu ainda vou viver nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, mas a minha conduta agora não é mais de servir ao mundo, é servir a Deus. Naamã está dizendo isso, mesmo que profissionalmente a minha atitude possa muitas vezes levar aparências que não são agradáveis, mas Deus vai agir. Precisa confiar. A mesma fé que te salvou é a mesma fé que precisa ter em Deus, para que Deus vá transformar essas circunstâncias a meu favor, a teu favor. A cura da lepra e da morte espiritual, que fazia a separação entre Deus e Naamã, aconteceu. Essa mesma transformação que houve na vida de Naamã pode acontecer na tua vida, se tu estás aqui hoje sem Jesus Cristo. Mas precisa passar pela fé em Jesus Cristo, precisa passar pela graça de Deus, para que tu possa ter essa vida transformada. Mateus 5, 19 e 20, já apressando um pouco, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus havia feito. E todos, diz a palavra de Deus, se maravilharam. Está falando de quem? Do endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno. Ele disse: Senhor, eu quero te servir agora. Não me serve. Não me segue. Vai servir lá na tua terra, vai servir lá junto aos teus, e mostra a maravilha que Deus transformou a tua vida, de um homem endemoniado, um homem que não conseguia ser preso por grilhões, um homem que todo mundo tinha medo, que passava longe dele, mas que agora estava sentado em perfeito juízo. Jesus disse: vai, mostra aos teus, ao teu povo, aquilo que houve. Essa é a transformação de vida que Jesus Cristo faz. É o que houve com Naamã, é o que pode haver contigo hoje. Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura, vê, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Naamã mostrou isso com a sua vida. O endemoniado de Gadara mostrou isso com a sua vida. O exemplo que eu vou dar pode assustar muitos irmãos, mas eu tenho visto nessa mulher, nas leituras que eu faço, no testemunho dela, que há uma transformação de vida. Andressa Urach. Ah, mas ela está envolvida com a Igreja Universal, ela está sendo enganada. Não, ela mostra na sua vida que houve um testemunho, uma mulher que era modelo, uma mulher que se prostituía, uma mulher que consumia drogas, uma mulher que buscava fama, mas verdadeiramente se converteu, e mostra com a sua vida hoje, apesar de estar na Igreja Universal, uma vida de convertida. Ela fala no seu livro, Morri para Viver, quer dizer, ela diz assim: eu ainda continuo lutando contra a pornografia, eu ainda continuo lutando contra os prazeres do sexo, porque eu pratiquei isso muito tempo, mas
Eu prego Jesus Cristo. Eu nunca ouvi dessa mulher dizendo dá para Deus, como diz a Igreja Universal, que Deus vai te dar alguma coisa. Não, ela diz, tu precisa se arrepender do teu pecado. Tu precisa crer em Jesus Cristo como Salvador, porque só Ele te dá a vida eterna. É isso que ela prega. Talvez enganada, mas quantos que estão nos nossos meios, que vieram de igrejas que eram enganados, mas eu oro por ela para que Deus mostre a verdade para ela em relação às falsas doutrinas que existem lá. Mas ela, com seu testemunho de vida, muitas vezes dá mais testemunho do que eu, do que muitos de nós que somos crentes de carteirinha, porque somos da Igreja Batista. Mas essa mulher mostra uma vida transformada, porque eu não ia falar dos meus podres lá do passado, para falar de Jesus Cristo, mas ela faz isso. Ela mostra o lixo de vida que ela vivia, e isso ela narra nos livros. Agora ela está lançando um outro livro. Eu não li o livro dela, mas eu escuto comentários. Ela deu uma entrevista para a Luciana Gimenez esses dias, 40 minutos, e essa mulher, Luciana Gimenez, só que tentando pegar ela em alguma palavra, e ela mostrando Jesus Cristo. Ah, mas e o sexo? Jesus Cristo. Ah, mas as drogas? Jesus Cristo. Ele que transformou a minha vida, Ele que me deu a condição de eu estar aqui nessa forma diferente que eu estou hoje, e mostrar para ti que tu precisa de Jesus Cristo, mesmo que tu deboche de mim. Vida transformada, porque teve fé, creu em Jesus Cristo, levando Ele sobre o seu corpo nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos pelo pecado pudéssemos viver para a justiça. Essa mulher, ela injetou nas suas nádegas, no seu corpo, hidrogel, procedimento estético. Para quê? Por causa da vaidade de vaidade, e ela vivia na sua vaidade. Hoje, ela cobre o corpo dela de forma decente. Por quê? Porque ela quer mostrar Jesus Cristo, ela não quer mostrar, quando ela mostra o lixo que era a vida dela, ela quer mostrar por quê? Porque eu sou transformada hoje. E é isso que o crente precisa dia a dia mostrar na sua vida. Transformado, porque Jesus Cristo levou as minhas enfermidades no madeiro. Ela quase morreu em razão desse hidrogel, mas ela prega a palavra de Deus. Não estou concordando que ela seja pastora, não estou. Até ouvi esses dias que parece que ela vai ser ordenada agora. Não concordo com isso. Esse procedimento eu não concordo, mas que ela dá testemunho, ela dá. Então a enfermidade do endemoniado, a enfermidade da Andressa Urach, a enfermidade de Naamã, todas elas foram curadas. Por quê? Porque redundaram para a glória de Deus, não para a glória do homem. Senão Deus não traria a salvação. Porque Deus quer ser glorificado. Todos entenderam que a salvação vem de Deus. A salvação está ao alcance de todos os homens. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça. E a salvação transforma a conduta do homem. Transforma um homem numa nova criatura, e ele passa a externar aquilo que aconteceu no seu interior. Essa nova criatura. Nós temos então, irmãos, como crentes verdadeiros, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Pregar a misericórdia de Deus, aquilo que Deus fez comigo. Por que eu vou me envergonhar de pregar? Eu tinha um outro relato para fazer aqui, mas não vou fazer em razão do tempo, já vou encerrar aqui. O apelo para o crente é que não tenha, eu não li o versículo, mas se o irmão lê lá sobre o fato de há pecado que não é para orar porque é pecado para a morte, mas tem pecado que nós podemos orar. 1 João 5:16 a 19, não vou ler para não tomar o tempo, mas o apelo para o crente é que, se ele ainda tem pensamentos como o de Gease, pensamentos e atitudes de cobiça em relação a esse mundo, pensamento e atitudes de fazer o favor para alguém conhecer Jesus Cristo para que eu tenha alguma vantagem, abandone esse tipo de pensamento. O convite é para que tenha uma atitude correta diante de Deus. Conte verdadeiramente as maravilhas que Deus tem feito na tua vida, na minha vida, para que as pessoas possam perder a salvação. Quando ele fala lá, há pecado que tem que orar, o crente peca, mas o crente não perde a salvação. Gease não perdeu a salvação, não vou ler os versículos, mas 2 Reis 8:4 e 2 Reis 5:17 e 15 a 17, mostra que Naamã continuou na presença de Eliseu. Ele não ficou separado em razão de ter recebido a maldição da lepra sobre a sua vida. Ele não ficou separado, ele não ficou, e ele ficou na presença do rei. Ele continuava na presença do rei.
É só ler ali os versículos. Por quê? Porque foi perdoado aquele pecado. Há pecado que não é para a morte. Esse pecado, Deus perdoou porque Deus foi glorificado com tudo que aconteceu. E muitas vezes acontece conosco. Estou em pecado, confesse o seu pecado. Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda iniquidade, para que Deus possa receber glória. Então, faça a nossa parte, faça a tua parte, eu faço a minha parte. Não haja como agiu Geazi. Ele reconheceu depois e foi perdoado por Deus. Então, não se envergonhe do Evangelho e não traga vergonha para o Evangelho. Tenha uma vida digna diante de Deus. E por último, um apelo para aquele que ainda não tem Jesus Cristo, que está nos ouvindo, que está presente nessa noite. O meu apelo, o meu convite é para que aceite Jesus Cristo como Salvador. Tenha a vida eterna através de Cristo. Faça como fez Naamã, né? Sabedor de que está separado de Deus, mas que Deus te ama. Sabedor de que é somente a fé que traz salvação. Por quê? Porque é a graça de Cristo que dá essa salvação. E tu terás a tua vida transformada conforme os exemplos que nós vimos. Tenha uma conduta diferente somente através da salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças.